A Rede Agro é um oferecimento de nova geração Ford Ranger, a picape que chegou para desafiar o impossível. Acesse ford.com.br e saiba mais. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, pessoal, aí companheiros de poeira, de estrada, a todos os nossos ouvintes do podcast Academia do Agro. Hoje é com muita satisfação que nós vamos apresentar, apresenta aqui com a gente, o nosso convidado Felipe Miranda Batista. O Felipe ele é um profissional com ampla experiência e conhecimentos acadêmicos. Com uma trajetória que inclui passagens por importantes empresas, Felipe desempenhou papéis estratégicos e liderou equipes em diversas áreas. Com foco em resultados e eficiência, atualmente ele é diretor de operações da Solubio, que é uma empresa de biotecnologia no agronegócio, com foco em criar e levar alternativas sustentáveis para a atividade rural e democratizar globalmente o manejo biológico on-farm, com soluções completas de bioinsumos, que, aliás, é um dos temas da nossa série Vanguarda do Agro. Sua formação acadêmica inclui um MBA em Negócios Internacionais, além de certificações em Comércio Exterior e Logística. Com uma abordagem orientada para inovação e sustentabilidade, o Felipe está comprometido em contribuir para um futuro mais promissor na agricultura e para o desenvolvimento de um mundo mais equilibrado. Feito isso, Felipe, bem-vindo à Academia do Agro. Obrigado, Roger. Excelente, é só agradecer a oportunidade. Prazer aí estar conversando hoje um pouco sobre vários temas aí ligados à sustentabilidade. Bacana. Mas como tudo tem um início e também tudo tem um fim, mas no nosso início aqui a gente começa com uma pergunta, né? Onde tudo começou, Felipe? Conta um pouquinho a sua história. Bom, sou nascido no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Vivi lá desde o nascimento até os 23 anos, região metropolitana, Porto Alegre, Canoas, aquela região ali. Meus pais continuam morando lá e tudo começou por lá. Então, desde de novo, muito ligado à inovação, inquieto, busquei aprender um pouco de tecnologia desde novo, aí, com 14, 15 anos, estudar um pouco sobre isso. E aí fui desenvolvendo a carreira muito na área de operações, escalar negócios. Então, foi uma trajetória muito ligada à inovação e foco em crescimento, né? Então, tudo começou no sul do Brasil. E bom, tive o prazer, o privilégio, talvez uma das melhores etapas da minha vida de morar no Rio Grande do Sul. Eu morei em Santa Cruz do Sul durante 9 anos. E então Porto Alegre também era ali pertinho, né? 150 quilômetros. Sim. Então, realmente foi uma experiência para mim, para a família, muito, muito agradável. Realmente um povo muito acolhedor, uma cultura muito forte, um cultivo das tradições muito forte, que também é importante, né? Então, que bacana. Mas, Felipe, fala lá, como é que a produção hoje de bioinsumos pode ajudar a garantir a segurança alimentar no mundo e a preservação da biodiversidade? Bom, nós acreditamos muito na teoria da mudança que nós falamos, né? Então, hoje, todo o modelo, né, que foi rodando e que nós vivemos hoje, ele é baseado em uso de químicos, né? Então, cada vez mais a produtividade ela cai e é necessário mais recurso, né? Então, todo o caminho atual, nós entendemos que ele não é sustentável, né? Então, aqui nós falamos que a teoria da mudança ela é muito ampla, que ela começa com esse problema de sustentabilidade, ela vai avançando até chegar, né, nas nossas missões e valores. Então, como que a gente vê hoje? Empoderar, né, o produtor para ter uma solução biológica é um bom caminho. E a gente fala muito sobre segurança, qualidade, elevar a régua do tema, trazer muito conhecimento, muito conteúdo sobre isso. Então, a gente acredita que esse trabalho que está sendo desenvolvido, ele vai devolver, né, ao planeta, vamos dizer assim,
todas as características originais, né? Então, a gente acredita que os químicos vão consumindo com os recursos e o biológico nós estamos colocando de volta no lugar dele, né? Então, é um pouco da visão, e isso traz segurança, isso traz algo positivo, né? Para a sociedade, para a agricultura como um todo. Então, é bem amplo. Então, hoje, todo o ecossistema está ligado a essa teoria da mudança que foi escrita há um tempo atrás, e a gente segue à risca isso no dia a dia aqui. Podcast Academia do Agro. Felipe, pelo menos uns 40 anos atrás, eu já estou com 43 de estrada. E o agronegócio, a agricultura e pecuária brasileira, há 40, 50 anos atrás, poderia-se dizer que era amadora, muito amadora. Né? E nós passamos por alguns momentos assim de viradas muito, muito fortes. Revolução Verde, entrada de fertilizantes, depois começou a vir a parte dos químicos, a questão da biotecnologia através dos OGMs, e hoje nós vivemos um ápice hoje da entrada, não vou chamar de revolução, mas dessa mudança forte para os insumos biológicos, tá? Agora, por que isso aconteceu? Aconteceu em função de necessidade, né? Precisava-se adubar, precisava-se plantar melhor com máquinas melhores, precisava-se ter uma comunicação mais rápida, então tudo vem em função, a dor ensina a gemer, né? Sempre por causa da dor você tem uma solução. E aí eu te pergunto, para essa questão de produtos mais sustentáveis e seguros, como é que a tecnologia de insumos biológicos pode atender às demandas dos nossos produtores? Perfeito. Existem várias frentes, né? Mas uma delas está ligada ao custo, né? Então, pensando em sustentabilidade no sentido de viabilidade, é um dos primeiros pontos, né? Então, o biológico ele entra como uma alternativa quando se fala no manejo, com possibilidades reais, né? Não é à toa que um dos motivos do crescimento é esse, de uma redução do custo, o equilíbrio, né? Então, a gente acredita que esse crescimento que sai, né, de menos de 1%, 2%, 3%, chegando a 6%, 7% do mercado, o biológico entrando e acreditamos que vai chegar a 30% em pouco tempo, né? Então, no atrás nós falávamos em 2030, nós estamos mais otimistas aí que esse marco aí de 30% do volume já a ser biológico chegar antes. Então, o que a gente acredita? A questão da viabilidade do custo, o resultado, né? Então, os resultados ainda estão sendo gerados, tabulados, da forma a gerar maior confiança, mas nós já temos certeza, né? Pegando 3 anos, 4 anos de dados, de que o resultado é positivo. Então, nos primeiros anos, começa a ter uma produtividade similar e logo em seguida, com regenerando toda a biodiversidade, regenerando, ficando mais produtivo ano a ano. Então, realmente é sustentável no custo, sustentável na visão de biodiversidade, na visão de saúde, na visão alimentar. Então, esses são os principais elementos, né? Então, o biológico ele entra já com esses atributos. E aí, além da sustentabilidade, né? Outro tema que é importante, o modelo, né? O modelo on-farm, no qual nós trabalhamos e acreditamos muito, ele tem toda uma visão de empoderar o produtor, né? Então, o empoderamento de poder produzir o seu próprio bioinsumo, ele gera uma realidade de controle. Então, a gente vai falar muito de qualidade, né? Elevar a régua, porque também o agro como muito, muito sério e muito importante, né, para o país. E, como tu comentou, nós somos referências no mundo, um ótimo exemplo, né, o Brasil. Então, tem essa responsabilidade da qualidade. Então, a gente acredita que, com esse início de custo, entendendo o valor total, depois se vê que é muito mais do que só o custo, né? Então, o custo pode ser um dos primeiros temas, mas logo a seguir a gente vê que a engrenagem é muito grande, né? Então, gera ganhos que talvez hoje não podemos nem enxergar, né? Vamos chegar daqui a 5, 10 anos, os ganhos que estão por vir. Então, o mapa hoje é curto ainda, mas já vemos muito, muito resultado. De carona na sua resposta, quais são esses procedimentos e padrões de qualidade que devem ser seguidos para que
se garanta a eficiência e pureza dos bioinsumos produzidos em larga escala. Como é que é isso? Perfeito. Então, vou comentar primeiro da parte industrial, né? Então, tudo começa com um time de desenvolvimento que tem uma alta capacidade e entendimento, sempre à frente do tema. Então, hoje, o biológico está escrevendo muitos artigos, escrevendo muito conteúdo do como fazer isso. Então, começar com um desenvolvimento de alta qualidade, com muitos testes, muita validação em campo. Então, nem comentou, né? Isso é importante, na prática, né? Estar na fazenda. Então, o modelo on-farm já, por si só, fala isso, estar dentro da fazenda. Que no ambiente industrial, né, que é onde eu fico, estou aqui em Jataí, né, Goiás, nós já temos esses padrões, mas tudo isso tem que ser testado, de fato, no agro, né? Então, o primeiro ponto seria ter as melhores matérias-primas disponíveis, com alta qualidade, com alta eficiência. Então, tudo é ser testado, desde a parte de segurança mesmo do que está sendo trabalhado, a qualidade dos micro-organismos que vem do meio ambiente também, né? Buscamos no Brasil inteiro esses micro-organismos. Então, eu diria que o primeiro ponto está ligado à qualidade, selecionar bem os insumos, selecionar muito bem os processos de como fazer a sanitização e ter análise, analisar o comportamento desses organismos, né? O crescimento é muito importante. Então, para ter uma ideia, uma indústria de alto nível, que mais um ponto positivo, né? A gente é muito bom no agro, no Brasil, e com certeza em biológico já é referência no mundo também. Nós fazemos análises em todas as etapas, né? Então, desde o início do crescimento de micro-organismo até o final, até ele ser embalado e ir para a fazenda. E aí, dentro da fazenda, é um desafio ainda maior, porque o ambiente, o controle é muito mais complexo, né? Então, exemplo, ter um bioreator com controles de temperatura, pH, controlar todas as variáveis possíveis dentro de um ambiente fechado, né? Uma indústria, excelente. Mas e no campo? Né? No campo onde tudo acontece. Então, entrar na fazenda e lá executar essa multiplicação é muito desafiador. E o tema também é pessoas adequadas, treinadas, qualidade de processo, qualidade de materiais, desde a asepsia do ambiente, qualidade das etapas, uma disciplina. Então, de fato, se mudar a ordem de uma ação, o micro-organismo não cresce da mesma forma. Cuidar muito com dois fatores, né? A concentração e a pureza, né? Isso nós primamos sempre, né? São os dois fatores principais para o sucesso do biológico, é estar puro e muito bem concentrado. E aí tudo dá certo, só que são essas variáveis, né? Então, controlar o nível de serviço, atender bem o cliente, os processos adequados, uma obsessão por qualidade e ter todos os materiais de primeira qualidade. Então, a gente acredita que essa é a base para que o biológico cada vez cresça mais, né? Então, estamos buscando cada vez mais pessoas, ajudando a qualificar, pessoas que estudam isso. Então, na nossa jornada, isso é muito relevante também, sabe? O conhecimento técnico das pessoas do campo. Então, indústria, o modelo on-farm, e estar no campo com os times de eficiência, que cuidam da eficiência agronômica, conectado com a qualidade, é a chave, né? Então, ter uma visão do todo. Então, é um pouco disso que tem no desafio, né? Eu diria que as palavras-chave são essas, assim, processos, qualidade, pessoas certas no lugar certo. Bom, você já me respondeu a outra pergunta, que quais são os atributos de uma empresa que na produção de bioinsumos para poder alavancar, escalar o seu negócio, né? Então, é de olho na eficiência, na pureza, na qualidade, né? Agora, vamos falar, você também citou, eu gostaria agora de conhecer também um pouco, os nossos ouvintes também, da Solubio. Vamos falar um pouco dela? Como é que estamos aí na foto? Conta um pouco sobre essa sua organização, esse modelo de negócio B2F, que é o on-farm, que é não é que é diferente, ele é distinto, distinto da compra pura e simplesmente de uma prateleira de um insumo biológico, é diferente. Então, gostaria que você contasse um pouco sobre isso, muito interessante.
Bom, a Solubio é uma empresa que hoje está buscando sempre estar à frente, né, no modelo do biológico. Nós ficamos situados com a fábrica em Jataí, Goiás. É uma fábrica muito moderna, muito ampla, né, se preparando para esse crescimento futuro e atual, não diria nem futuro, crescimento diário que existe do biológico. É uma empresa jovem, pouco tempo, né, e vem crescendo muito, e trabalha, né, estruturalmente, comentando, com revendas em alguns pontos no Brasil. Nós temos 7 revendas hoje, temos essa indústria em Jataí, temos um escritório corporativo em Goiânia, recém-aberto, um centro de pesquisa em Brasília, né, um dos maiores centros de pesquisa aí de biológicos, com certeza, do mundo, muito recente, né? Então, com um time de P&D muito forte, e nós vemos contribuindo com essa questão de democratizar, né, o uso do biológico no mundo, acreditando nessa teoria da mudança. Então, a Solubio começou no modelo on-farm, que é multiplicando esse micro-organismo na fazenda, e aí foi aprendendo muito na prática, na dor, dia a dia, como melhorar isso. Então, é uma empresa que está sempre buscando inovação, as melhores práticas, e o modelo, né, para simplificar, é o Nespresso do agro, que nós chamamos, que nada mais é do que instalar um laboratório dentro de uma fazenda, que seria a máquina de Nespresso, por exemplo, e as cápsulas são o que é produzido aqui em Jataí e enviado para essas fazendas para multiplicação. Então, tem todo um modelo, que depois vou comentar também, de sustentável em todos os fatores, porque a multiplicação acontece na fazenda, né? Então, é uma empresa que tem valores muito sólidos, que vem dos fundadores, né, na figura do Albert como a pessoa que criou toda a ideia e o conceito, e foi trazendo cofundadores e depois várias pessoas. É uma empresa que nasce com poucas pessoas. Hoje somos mais de 650 pessoas no Brasil. Cresceu muito rápido, então baseada em valores, e tem uma visão e uma missão muito forte ligada à biotecnologia, agronegócio, sustentabilidade, apoiar o agricultor, né? Então levar essa prosperidade aí para o mercado. Então é um pouquinho aí da Solubio, e o desafio, né, específico aí dos últimos 2 anos e para os próximos 2 também é escalar, né? A empresa cresce muito porque o mercado cresce muito. Então sair de 2% para 6%, né, está multiplicando muito, muitas empresas entrando. Então nós acreditamos que isso é saudável, né, para todo o mercado. Então estamos inseridos aí num propósito muito... Somente uma picape raça forte está preparada para encarar o impossível. A nova geração Ford Ranger chegou para revolucionar o segmento de picapes e oferecer a combinação perfeita entre performance, capacidade, tecnologia, design e conectividade. Equipada com motor 3.0L V6 de 250 cavalos, transmissão automática de 10 velocidades, tração 4WD com 6 modos de condução, maior capacidade de imersão da categoria e uma gama de inovações tecnológicas, tais como o painel Full Digital de 12.4 polegadas e navegador off-road, a nova Ranger te ajuda a encarar todos os desafios do campo com segurança, conforto e robustez. É a Ford pensando mais uma vez em quem vive e respira o agronegócio. Nova geração Ford Ranger. Que venha o impossível. Muito bom. Podcast Academia do Agro. Felipe, assim, você já comentou, já citou dos benefícios, né, dos bioinsumos, das questões e preocupações em relação a ter a eficiência, a pureza, a qualidade e tal. Agora, assim, qual que é, em termos de custo, logística eficiente, ou mesmo sustentabilidade, a diferença de produção de bioinsumos on-farm ou via prateleira, vamos chamar assim, via varejo, via comercialização normal? Aonde tem exemplos disso? Pode fazer um comparativo para nós? Sim. O que nós vemos, assim, quando se fala o manejo biológico e químico, né, o que a gente observa? Nós começamos sempre com os clientes
aderindo, né, o perfil mais inovador, que está aberto a conhecer. Tem vizinhos próximos que estão começando a aderir a esse modelo, pegando confiança, e tem um território e dedica parte desse território para o uso do biológico, né? Então, dificilmente alguém sairia do 0% a 100% do território com o uso do biológico, né? Nem é recomendável. O que é feito? Um comparativo já do modelo tradicional com uso de químicos com o modelo biológico, e isso já de cara dispara aí ganhos e redução de custo de 30%, 40% na base, chegando a 70%. Então, quando faz um comparativo básico do manejo, já dispara com isso. O modelo Solubio, ele é uma experiência completa, que nenhuma empresa trabalha hoje. Então, como que é esse modelo? Nós instalamos o laboratório, nós enviamos esse kit para a fazenda, nós temos logística própria, nós temos um time em campo focado em observar a qualidade dessa operação dentro da fazenda, acompanhando a eficiência do processo na aplicação. Então, o modelo de experiência completa, ele vai muito além. Então, além de ter um custo menor, nós colocamos essa estrutura em comodato, então o cliente não tem um desembolso de investimento grande em montar um laboratório na fazenda, então ele começa a operar com toda uma estrutura. Então, esse é o primeiro diferencial. Então, tem uma redução de contrato grande de custo. E na logística, por exemplo, tem um fator bem interessante que, por ser multiplicado na fazenda, né, então, pegar um exemplo comparando com prateleira, produto de prateleira, né? Então, exemplo, 1.000 litros de prateleira, vão 1.000 litros num caminhão, exemplo, vai sair da origem em algum lugar no Brasil, destino à fazenda. No biológico, o volume é muito menor, porque ele vai ser multiplicado lá na fazenda. Então, tu vai levar poucos litros para essa fazenda. Então, a eficiência de transporte é muito, muito grande por conta disso. Então, bags menores de 5 litros, 20 litros, dependendo, claro, obviamente, do item, faz essa diferença. Então, o custo logístico no valor agregado específico já reduz drasticamente por volume físico menor. Então, realmente, tu multiplica algo pouco antes de aplicar. Esse é um dos grandes segredos que mostra mais eficiência, né? Então, diria assim que em termos comparativos já larga com 30%, 40%, chegando a 70%, e tem toda essa questão logística e necessidades de espaço, né? Então, mesma coisa, o exemplo de 1.000 litros, se multiplica milhares de litros e milhões de litros, transportados são muito menos, né? Eu, inclusive, quando começamos a desenhar, acostumado com outros segmentos e tudo, é até estranho, né? Fala em 100 caminhões, 50 caminhões, e aqui nós estamos falando de 10 caminhões, 15 caminhões, transportam um volume gigantesco em hectares, né? Então, o reais por hectare é muito menor, o volume por hectare transportado é muito menor, né? Então, diria que esses são os elementos principais, assim, de custo, que chama muito atenção já pelo modelo. Você também comentou, nesse modelo vocês também oferecem até pela opção de negócio de comodato, os equipamentos, né? Os equipamentos em termos de cuidados, não é a famosa caixa d'água mais, né? Não. Isso começou assim. Começou assim. E teve um ótimo acontecimento que um dos clientes do início, junto com o Albert, disse: olha, muito bom, né? É muito melhor o Albert contar essa história, mas em grandes linhas ele falou assim: muito bom, meu amigo, mas tem que dar uma melhorada, né? E aí o Albert ficou pensando: como eu vou melhorar isso? E surgiu a ideia de montar a biofábrica em inox, começar a dar uma estrutura. Isso foi evoluindo. Em 2021 começou a se pensar como escalar, como fazer algo, e aí começou a ideia do que é hoje, né? Uma biofábrica totalmente asséptica em inox, com tubulações em inox, um container totalmente fechado, cantos arredondados, então uma inspiração muito grande por necessidade, igual comentou antes, o ramo farmacêutico, né? Então, de autocontrole de áreas limpas, asepsia, evitar contaminações. Então, hoje esse comodato é uma estrutura completa, né? Então, um cliente
basicamente, quando fecha um contrato, ele tem que deixar disponível água elétrica, fazer uma base em concreto, e essa estrutura de laboratório é instalada em poucos dias. Hoje é bem natural, em 20 dias após a assinatura de contrato, já estar multiplicando numa fazenda. Então esse modelo ficou escalável e ele nasceu assim que eu comentou, lá das bases da caixa d'água, mas ele foi evoluindo muito e puxando essa regra. E aí hoje os desafios estão a melhorar esse processo interno, cada vez ser mais eficiente, garantir a pureza, e comparando até com a prateleira, um ponto relevante aqui que eu esqueci de comentar, é que no modelo on-farm, a qualidade ela já está intrínseca maior do que o modelo de prateleira. Por quê? Porque para multiplicar na fazenda, os produtos já devem estar 100% puros, porque senão você multiplicaria outro micro-organismo que não é o de interesse. Então, a Solubio puxa essa régua ao natural, que não tem como multiplicar se tiver outros micro-organismos, né? Então, é bem interessante. Mas o modelo é esse. A estrutura toda é colocada em comodato pela Solubio, o time implanta em poucos dias, e aí o time de qualidade, eficiência e o time comercial que atende esse cliente garante aí a operação ao longo do ano, todo o manejo e tudo mais. Podcast Academia do Agro. Felipe, esse modelo atende médio e grande produtor, com certeza, e o pequeno? Médio e grande produtor, hoje, a partir de 1.000 hectares, considera-se viável. Os menores, existem testes, existem modelos pilotos para utilizar se tiver um giro de culturas mais alternativas, conseguir ao longo do ano. Já se viabilizou projetos menores, mas com esse giro, tendo mais culturas, é possível. Mas hoje é um modelo que se aplica muito bem aí, a partir de 1.000 hectares tem rodado bem. Você não pediu para isolá-la, mas eu vou fazer essa pergunta, tá? Qual é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes, nossos parceiros aqui do podcast, levem em mente, aprendam com essa nossa conversa? Eu diria, tenho aprendido muito sobre o tema, sobre biológico e esse mercado, e numa das palestras que foi falado é que o biológico, né, quem não usa vai usar, né? Então acredito que isso é importante, e é importante entender que existem empresas que estão puxando à frente de inovação, de tecnologia, de qualidade, e que busca soluções completas. Então, o aprendizado é esse. O biológico já é uma realidade, ele é o futuro, ele vai contribuir com todos os planos mais nobres de mundo, né? Então, todos os países vão buscar isso por necessidade de um alimento em volume, qualidade, produtividade maior. E é isso, saber que existem empresas que estão à frente, estão buscando a qualidade extrema, são obcecadas por isso, e na decisão isso ser um tema relevante, né? Hoje a gente acredita nisso, porque é um dos maiores aprendizados está sendo isso, já é a realidade, é o futuro, algo conectado aí com as futuras gerações. Esse é o ponto principal que eu vejo hoje. Bacana. Felipe, um conselho aí para os nossos colegas do agro, no momento que nós vivemos hoje, o agro está no top, hoje recorde de produção, recorde de eficiência, novas tecnologias, a inteligência das coisas, tectônica, nanotecnologia, aí vai, produtos biológicos, aí vai, máquinas autônomas. O que você passaria para eles de atitude, de conselhos, de posicionamento? Porque, na verdade, todos hoje têm informação ao seu dispor, a palma da mão, como a gente fala, né? E o que você diria a eles? Que continuem fazendo a diferença, continuem fazendo acontecer, estejam abertos a conhecer novas tecnologias, a experimentar essas novas tecnologias, a exigir que essas tecnologias tragam os resultados. Eu diria que é isso, é continuar sendo esse exemplo assim, de puxar a produção, puxar a produtividade, igual comentou, de crescer sempre. E diria isso, estar aberto e puxando à frente, né? Toda essa parte, o agro é muito reconhecido por isso, a tecnologia, cada vez a produtividade,
porque o trabalho, né, o trabalhar duro, a gente sabe que já está no sangue, né? Então, é isso que eu diria. Na realidade é que continue nesse caminho, acreditando sempre e seguindo em frente. Eu diria que esse é o que veio aqui na mente, eu acredito. Bacana, Felipe. Bom, a todos os nossos ouvintes, olha, perguntas, comentários, informações, críticas, é muito bem-vinda, tá? Pode mandar elogio também, não tem problema nenhum. Os dados de contato, tanto o meu como o do Felipe, da prova Solubil, estarão no WebNote, na descrição do podcast, então é só mandar um e-mail para nós, ou entrar aí nas redes sociais, a gente com certeza vai te dar um pronto retorno disso aí. Eu queria aproveitar então ao Felipe, nossos agradecimentos, obrigado aí pela a sua disponibilidade e com certeza as informações que você trouxe vai contribuir muito aí para os nossos ouvintes. E já convido a todos que na próxima semana teremos mais episódios voltados e focados nesse tema tão interessante chamado bioinsumos ou insumos biológicos. Valeu, obrigado, Felipe. Valeu, obrigado. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Somente uma picape raça forte está preparada para encarar o impossível. A nova geração Ford Ranger chegou para revolucionar o segmento de picapes e oferecer a combinação perfeita entre performance, capacidade, tecnologia, design e conectividade. Equipada com motor 3.0L V6 de 250 cavalos, transmissão automática de 10 velocidades, tração 4WD com 6 modos de condução, maior capacidade de imersão da categoria e uma gama de inovações tecnológicas, tais como o painel Full Digital de 12.4 polegadas e navegador off-road, a nova Ranger te ajuda a encarar todos os desafios do campo com segurança, conforto e robustez. É a Ford pensando mais uma vez em quem vive e respira o agronegócio. Nova geração Ford Ranger. Que venha o impossível.